Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 29 de junho. Praticamente nós estamos chegando a 8.000 seguidores aqui no nosso canal. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal. Ative, por favor, o sininho. Se você ativar o sininho, clique nesse sininho que tem aí embaixo. Você vai receber a cada dia a notificação do vídeo. O YouTube vai mandar para você a notificação. E se você gostar do comentário ao texto do Santo Evangelho, dê também o seu joinha, porque é importante. Porque o YouTube manda para outras pessoas dizendo que aquele conteúdo é relevante. Vamos então, por favor, divulgar o canal para que mais e mais pessoas tenham acesso à Santa Palavra de Deus. Obrigado por sua audiência, por sua companhia. A cada dia estamos juntos aqui em torno da Santa Palavra. O salmo de hoje, que é o Salmo 26, diz que quem ouve, pratica e vive a palavra de Deus, versículo 12, está firme o meu pé na estrada certa. A palavra de Deus nos dá essa segurança. E o texto do Evangelho de hoje é de Mateus 8, de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e os seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, entre os muitos milagres que Jesus realizou, há curas de doentes, de enfermidades. Segundo, há exorcismos ou expulsão dos espíritos impuros. Terceiro, há ressurreições, ou como alguns preferem chamar, reavivamentos ou ressuscitamentos. Conhecemos alguns como Lázaro, a filha de Jairo, o jovem filho da viúva de Naim. Jesus então doa a vida a estas pessoas. Elas de fato ainda vão morrer, mas neste momento recebem daquele que é o Senhor da vida a renovação de sua existência. E existem estes milagres que são chamados milagres de domínio sobre a natureza. Por exemplo, a transformação da água em vinho, a multiplicação dos pães, a tempestade acalmada, Jesus que caminha sobre as ondas do mar e assim por diante. É uma intervenção de Jesus como Filho de Deus sobre elementos da natureza. E é uma espécie também de cristofania, é uma espécie de manifestação da identidade profunda de Jesus. Tanto é verdade que a última pergunta que os homens fazem com toda admiração é: quem é este? Quem é este a quem até o mar e os ventos obedecem? Ora, o mar e os ventos obedecem a Deus. E Jesus acabou de acalmá-los. A pergunta fundamental então é: quem é este? Qual é a identidade deste homem? Qual é a sua identidade profunda, já que ele é capaz de acalmar o mar bravio e os ventos impetuosos? O texto começa dizendo que Jesus entrou na barca. Aqui nós poderíamos fazer menção a algo muito importante. Esse texto
obviamente, tem muito a dizer sobre o tempo de Jesus, o tempo dos discípulos de Jesus, mas tem também muito a dizer sobre o tempo no qual esse texto foi escrito. Mateus escreveu o seu evangelho no ano 80, nas comunidades da Síria. Portanto, o cristianismo já tinha pelo menos 50 anos de caminhada. E as comunidades eclesiais mateanas já viviam muitas crises e dificuldades. Perseguições várias, já tinha acontecido a perseguição de Nero no meados da década de 60. Heresias várias, apostasias, cristãos que renegaram a fé, esfriaram, perderam o encanto, perderam o primeiro amor. Mas o texto do Evangelho começa dizendo que Jesus entrou na barca. Jesus está na barca. A barca é símbolo da igreja, é símbolo das comunidades cristãs de todas as épocas. Mas esta barca, que está no mar da Galileia, simbolicamente a barca da igreja nos desafios do mundo, ela enfrenta uma grande tempestade no mar. E praticamente ela está afundando. Ventos impetuosos e mares agitados e bravios. Era comum acontecer isso, era um fenômeno comum no mar da Galileia. Mas o Evangelho de Mateus não está falando apenas deste fenômeno que acontecia com uma certa frequência no mar da Galileia. Está falando da presença da igreja, das comunidades eclesiais missionárias no mundo. Com todas as dificuldades, tempestades, mares bravios, a pandemia, o empobrecimento das comunidades, das pessoas, os nossos planos pastorais que tiveram que ser totalmente mudados e agora temos que nos reinventar nestes tempos novos. Devagarinho estamos começando a sair da pandemia com o processo de vacinação. Ainda há dados muito complexos, ainda há regiões com números muito preocupantes, mas graças a Deus o processo de vacinação começa a melhorar e nós temos que começar a pensar o máximo possível esse processo de retomada, de renovação da esperança. Essa ventania, com o poder de Deus, gradativamente vai sendo debelada, vencida pelo poder da palavra, pelo poder ordenador de um Deus que tem autoridade, inclusive, sobre os mares bravios. Na Bíblia, o mar, e sobretudo o mar agitado, é símbolo do caos. E é bom nunca esquecer que a Bíblia começa com tudo é água, tudo é caos, o caos primitivo, o caos primigênio. E o caos precisa ser ordenado pelo poder da palavra para que do caos nasça a vida. Deus é capaz de tirar do caos o cosmos. Do caos, da bagunça e da confusão, Deus vai tirando bonança e calmaria. O problema é que, nessa situação toda, Jesus dormia. Aqui nós podemos fazer duas leituras. Primeiro, objetivamente, concretamente. Por que Jesus dormia? Estava cansado. Aqui se revela toda a humanidade de Jesus. Jesus que está cansado do seu trabalho, da sua labuta missionária e se entrega num travesseiro e dorme. É a humanidade de Jesus que grita. É preciso então cuidar do corpo, cuidar da nossa humanidade, repousar, descansar. Ótimo. Mas aqui muito mais, Mateus está querendo falar de uma outra realidade. Jesus dormia, isto é, Jesus estava adormecido dentro do coração dos discípulos. Jesus estava adormecido dentro das suas comunidades eclesiais mateanas. Não podemos permitir que Jesus adormeça dentro de nós. É preciso que Jesus esteja sempre vivo, ativo. Jesus esteja desperto para conduzir o caminho pessoal nosso e o caminho comunitário da igreja. Ontem o Papa Francisco celebrou o aniversário de ordenação episcopal, 38 anos. Nós então pedimos que o Espírito Santo de Deus nunca permita que Jesus esteja adormecido no coração do Papa. Que Jesus esteja adormecido no coração de cada bispo para guiar bem a sua igreja, a sua diocese, pastoreá-la com um coração verdadeiro de pastor. E os discípulos então gritam: Senhor, salva-nos. O nome Jesus significa Deus salva.
Yeshua ou Yehoshua significa Deus salva. A vida inteira de Jesus foi Deus salvando. É por isso que os discípulos gritam: Senhor, salva-nos. Jesus repreende o medo e a pouca fé daqueles homens. Porque tendes tanto medo, homens fracos na fé? Assim somos nós, Senhor Jesus. Somos homens fracos na fé, mulheres fracas na fé, uma igreja fraca na fé, vivendo as crises da cultura, as crises do mundo odierno contemporâneo, com todas as adversidades e os mares bravios. Jesus então nos adverte, porque o medo paralisa. É a fé quem nos faz olhar com esperança para a frente, para superar os desafios vários, reencontrar a calmaria e reencontrar o trabalho missionário para produzir frutos de vida. Jesus então levanta-se, esse verbo é muito importante, porque é o mesmo verbo da ressurreição. Na Bíblia e na cultura de Israel, estar deitado e dormindo é como se estivesse morto. Então, simbolicamente, Jesus estava como que morto, adormecido, no seio das comunidades eclesiais de Mateus dos anos 80. Quando Jesus se levanta, significa ele está vivo, ressuscitado. Ele então, com uma palavra de autoridade, ameaça os ventos e o mar, e tudo se torna calmaria. E a pergunta que todos nos fazemos é: quem é este homem? Qual é a identidade profunda deste homem? Descobramos hoje a identidade de Jesus na oração. Rezemos esse texto, façamos a leitura orante da palavra de Deus e mais, peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a superar as ventanias, os mares bravios e agitados. E a igreja, que está na tempestade do mundo, às vezes, aparentemente com Jesus adormecido, tenha consciência da presença dele de pé, com uma palavra autoritativa, falando aos ventos e aos mares agitados. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.